Olá, boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa palestra, meditação, MAP número 157. O tema de hoje é sobre os ciclos da vida, de acordo com os bardos tibetanos do budismo tibetano. É importante a gente observar os princípios cósmicos, do macrocosmos, divinos, e extrapolar para a nossa vida pessoal. Então as coisas ficam de uma forma mais lógica e mais coerente. Na natureza, tudo tem o ciclo, né? Esse é um dos 7 princípios do hermetismo, né? E desses princípios cósmicos, trazidos pelo Hermes Trismegistus, um deles é o ritmo, lei do ritmo. Tudo tem um ritmo. Então, se você observa a nossa célula tem um ritmo, ela tem uma apoptose, uma morte programada, né? Ela se renova periodicamente. Se você observa o nosso corpo físico, tem um ritmo respiratório, um ritmo cardíaco, ritmo do intestino, tem os ciclos diários, né? Circadianos. Temos mais de 100 funções no nosso organismo que seguem um ritmo circadiano diário, como dormir, fazer refeições, etc. Nós temos o ritmo das estações, né, no período anual. Temos 4 momentos, 4 travessias. A palavra bardo no tibetano significa travessia. Então, nós temos os ciclos dos 7 anos, dos setênios da vida humana, 7, 14, 21, que é a influência do planeta Saturno na vida humana. Nós temos o ritmo da Lua, das 4 ciclos da Lua no mês de 28 dias. Então, o Sol, o nosso Sol, de acordo com a astronomia, com a NASA, tem um ritmo de mínimo e máximo a cada cerca de 11 anos. Existem ritmos mais longos, né, que vai muito além do tamanho da vida humana. E nós vamos abordar hoje em mais detalhes o ritmo da vida. Quem trata desse tema é um povo, uma nação muito antiga, que são os tibetanos, né? E dentre os tibetanos, quem aprofundou trouxe esse conhecimento para o mundo ocidental foi o budismo tibetano. Então ele fala dos bardos. Bardos significa travessia. Então existem livros famosos, né? O livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, o mais recente do Tibete, de um Rinpoche, que é o livro tibetano do viver e do morrer, né? Então, se a gente analisa com clareza, a única coisa que a gente sabe fazer sem precisar de ajuda de ninguém é o morrer, né? O morrer físico. Para tudo mais, para o nascer e para o viver, a gente precisa de ajuda de alguma maneira. Então, quais são os 4 bardos? Tem o bardo natural, que é esse que a gente é o da vida encarnada, né? Vamos chamar a linguagem
assim. Então é este bardo, este ritmo, essa travessia que todos nós fazemos enquanto estamos com o corpo físico disponível, vamos dizer assim, né? Esse é o primeiro bardo natural. O segundo bardo é o bardo do sofrimento da morte física, que é uma transição, né, da vida encarnada, da alma encarnada, para uma alma no plano astral. Tem uma série de fatores diferenciando um estágio do outro, né? O terceiro bardo é o bardo da luminosidade, da iluminação. Então é aquele período que todos nós passamos e das quais nós viemos do plano astral enquanto estamos desencarnados no processo de recuperação, vamos dizer assim, e de aprimoramento da consciência no estado desencarnado. E o quarto bardo é o bardo do renascimento, onde a gente, num processo altamente complexo, a alma volta a reencarnar. Vai um novo renascimento. Né? Então, na nossa vida, que vai além da vida encarnada, nós temos esses 4 ritmos, essas 4 estações, essas 4 travessias. Né? A travessia mais complexa, na meu ver, a travessia, é o bardo do renascimento. Porque nós estamos no astral, com plena consciência, acessando numa linha do tempo uma memória de várias encarnações, muitas encarnações, onde você vai fazer uma avaliação com a ajuda de seus guias espirituais, tanto dos guias desencarnados no plano astral, como intuições, inspirações do seu espírito, o eu superior. Então aí você faz uma engenharia complexa, baseada em algoritmos espirituais de livre-arbítrio, onde você escolhe e aonde vai voltar a reencarnar, né? Qual o seu pai, sua mãe, qual o seu próximo cônjuge, filhos, parentes, etc. E essa engenharia é montada no sentido de um processo, de dois objetivos. Um objetivo de curto prazo, que é o de você relembrar os seus karmas negativos, as suas pendências que você quer resolver. Então, normalmente, o núcleo mais próximo da sua vida encarnada futura são as pessoas que têm questões pendentes a serem resolvidas, né? Para desenvolver o amor entre o mais próximo, entre o cônjuge e filhos, etc. E a segunda etapa da vida é o seu próprio desenvolvimento espiritual, a sua busca espiritual. Se a pessoa cumpriu com a sua primeira fase, passou de ano, vamos dizer assim, da fase da relação kármica, que é geralmente dolorosa, a pessoa muitas vezes ela entra numa outra relação, num outro propósito de vida, que é de servir, né? E baseado nisso, a espiritualidade lhe dá um presente, que é reencontrar uma pessoa que não tem karma, tem uma relação dármica futura, né? Então, são esses 4 estágios que a gente, saiba ou não saiba, a gente passa, né? E esse ritmo acontece muitas e muitas vezes ao longo de centenas
talvez milhares de encarnações, dependendo da idade, entre aspas, idade da alma, né? Então, as chamadas almas velhas são as que mais têm encarnações nesse planeta há muitos milhares de anos. Então, nesta era de Aquários, estão procurando, dentro das suas limitações, evidentemente humanas, procurando ajudar a quem está na busca espiritual, né? É por isso que o Mestre Jesus diz, quem busca, acha, quem pergunta, tem a resposta. Porque nós vivemos ainda, por algumas gerações, uns 400, 500, 600 anos, essa era caótica que a gente está vivenciando, de expiação em provas, né? Onde tem muito sofrimento e muita dor, né? Então, está havendo ao longo dessas gerações uma depuração da humanidade. E muitas pessoas estão na busca espiritual, principalmente os jovens, qual o propósito da vida, além do mundo da matéria, e precisa de ajuda, né, de professores encarnados, como também da ajuda espiritual, enquanto dorme no plano astral, e como também no bardo da morte, o terceiro bardo da iluminação. Então é muito importante para nós buscadores, né, que somos eternos buscadores, procurar compreender as leis divinas, cósmicas, né? São leis da unidade. Elas não são baseadas no livre-arbítrio e são leis universais. E é outra lei, né, do princípio hermético e do mentalismo, que o mundo é mental, e a lei da correspondência, né? Que é assim como é embaixo, é em cima. Então, se a gente aprende o que é em cima, a gente sabe nos guiar aqui embaixo, né? É por isso que no Templo de Delfos tem um portal, famoso inscrição, né? Que procure o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. O ser humano conhece a ti mesmo. E tu conhecerás o universo e os deuses. Então, à medida que a gente vai buscando, procurando equilibrar a nossa vida, porque hoje a vida, de uma maneira geral, ela está muito desequilibrada, né? Ela pende muito mais para o lado do ego, do materialismo, da ganância, do ter, né? E à medida que a gente vai girando em torno do Sol, né, completando outros setênios, e vai se aproximando do bardo da morte, essa travessia é inevitável, as pessoas acabam parando filosoficamente e procurando compreender qual o propósito da vida, né? Então, quanto mais cedo, na idade cronológica, a gente começar essa busca, mais tempo nós teremos no bardo natural da vida encarnada de adquirir novos conhecimentos, que o primeiro passo para você vivenciar experiências é conhecimento, mesmo que seja um conhecimento intelectual de segunda mão, né? Porque essa é uma fase intermediária do processo evolutivo. Mas depois que você tem a abertura mental para perceber outras dimensões da sua própria consciência, você é presenteado com experiências espirituais inefáveis, que você não tem palavras para descrever. Mas essas experiências, elas são poderosas, porque elas vêm da sua alma, do seu coração, e tem a capacidade, a potencialização de transformar, de fazer mudanças na sua psique
e fazer com que você tome atitudes e ações diferentes, mas de acordo com a sua evolução da sua alma. Então, todo esse processo que a gente acha que está passando sozinho, na verdade, ele está sendo acompanhado, né? Acompanhado por nossos guias do plano astral, nossos antepassados, que nos amam, que nos protegem, e também as inspirações que fluem do plano da unidade, plano cósmico, do eu superior, né? O nosso eu superior. Então, quando Jesus dizia que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, na realidade o Mestre Jesus se referia à sua conexão telepática, vamos dizer assim, intuitiva, muito poderosa, de uma internet 10G, né, que ainda não existe, com o seu eu superior. Então, à medida que a gente vai experimentando essas novas possibilidades da sua psique, você vai confiando cada vez mais e identificando as suas intuições como um guia maior, né? E aí você começa a dominar a influência do ego, até um momento que você se rende, se entrega completamente, mesmo sem intelectualmente compreender o que você está fazendo na sua vida, né? Porque a guiança interna ela é sutil e poderosa, né? Ela vem sempre muito com clareza mental, que a gente normalmente não experimenta no estado de vigília normal, no estado de consciência normal. Então é muito importante que a gente aprenda a se entregar ao Espírito, né? Porque esse é o nosso destino. O destino de cada ser humano, na realidade, é o estado de unidade, da reconexão, como diz o nome religião, religar, o nome yoga, religar, reunião. Então, enquanto a gente não fazer esse grande encontro do ego, do eu inferior com o eu superior, a gente continua aprisionado no ciclo das encarnações, né? Que é um processo normalmente doloroso. Então você fica rodando dentro desses 4 bardos. E quando você purifica a sua alma, principalmente a sua parte emocional, você, como fala o budismo, né, como fala o mestre Buda, quando você não tem mais nem apego e nem rejeição, segue o caminho do meio, então você se liberta dos seus laços kármicos, não tem mais necessidade, porque de certa forma você já quitou o seu karma negativo, vamos dizer assim, né? E aí você pode transcender esses ciclos da vida encarnada. Apesar de que nesta era de Aquários, da influência feminina das Pleiades de Alcione, muitas almas estão despertando e não precisariam mais retornar à Terra encarnado, né? Porque já não teria mais um karma pendente a liberar. Mas a consciência elevada acaba voltando ao que está sendo chamado de avatares, né? Que na tradição hindu é chamado de Bodhisattva. Bodhisattva é uma pessoa já que se iluminou, mas que continua encarnando na Terra para ajudar a outras pessoas que precisam, né? Então, um dia todos nós seremos avatares, né? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, antes da gente começar a nossa meditação MAP. Muito bem. Eu gostaria de salientar que toda semana eu recebo feedbacks de pessoas pelo WhatsApp normalmente,
das experiências que as pessoas tiveram com a meditação MAP. E é uma coisa poderosa e transformadora. Então, oi Amanda, olha, no final deste ano nós teremos um curso de frequências de luz. Estamos nos finalmente para divulgar, tá certo? Ok, Maria, obrigado. Então, o MAP, Movimento Ascensional Planetário, eu costumo dizer, é um presente da hierarquia espiritual. Existe uma hierarquia espiritual conhecida como Grande Fraternidade Branca, de mestres ascensos e de anjos e arcanjos. A razão desta hierarquia é para ajudar a humanidade, porque o planeta Terra ele foi dominado pelas trevas e continua sendo. A prova disso é a fome que existe em cerca de 60% da humanidade, as guerras fratricidas, sofrimento, medo, tudo isso é um sinal das trevas. Então existem muitos demônios encarnados em posição de liderança internacional, que são aplaudidos pela elite de 1% que domina 90% do planeta. Então, por conta disso, dessa interferência no livre-arbítrio, no processo evolutivo, natural, através do livre-arbítrio das pessoas, como houve essa interferência negativa das trevas, então foi criada uma hierarquia chamada uma cidade de Shambhala, inicialmente sob o deserto de Gobi, na Mongólia. É chamada também de hierarquia dos 7 raios. Então foi criada uma hierarquia por energias, por raios vibracionais. Então, do raio mais conhecido, 2 dos raios mais conhecidos, é o raio verde, que é o raio da cura, da medicina, da terapia, das pessoas voltadas à saúde de uma maneira geral, os buscadores da verdade, todas essas pessoas estão alinhadas na ressonância do raio verde do arcanjo Rafael, que é isso que significa Rafael em hebraico, a divindade da cura. E outro raio muito conhecido é o raio verde, o raio da proteção do arcanjo Miguel. E existem outros raios. Então, um dos raios, o terceiro raio mais conhecido é o raio da transmutação, raio violeta, que é o que causa mais a dispensação na era de Aquários, com o mestre Saint Germain. Então, esses raios são muito mais complexos, e essa denominação de arcanjo é muito mais complexo do que parece na literatura intelectual. Na realidade, é uma combinação cósmica da irradiação das estrelas, das eras zodiacais, e com a influência de potências humanas encarnadas e de seres de luz também em várias dimensões cósmicas, como pleiadianos, sirianos, arturianos e outros. Então, esses seres têm, principalmente os pleiadianos, a razão dos pleiadianos serem tão
populares atualmente é porque nós estamos alinhados com a constelação das Pleiades, do qual o nosso sistema solar faz parte. Então existe uma ressonância muito mais fácil, né, para as consciências angelicais pleiadianas se conectarem com pessoas também de origem pleiadiana. De uma maneira geral, no mundo ocidental, a humanidade esqueceu a sua origem, né? Então, se você pergunta para uma pessoa de onde você veio, ela diz: eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de São Paulo, eu vim de Recife, vim de Minas Gerais, de algum país. Mas quando você conversa com um povo nativo, como os Kahunas no Havaí, os Cherokees na América do Norte, os anciões maias do México, os Incas no Peru, ele diz: nós as almas, viemos das Pleiades. Existem os Dogões de Sírios e de outros locais, né? Então, na realidade, a alma humana é uma semente estelar. Nós estamos aqui como um microcosmo, um átomo principal de uma estrela. Então, por esta razão é que tem tantos pleiadianos se conectando, canalizando livros, conhecimento, sabedoria, também terapias. Então, é por isso que nós recebemos a terapia de frequências de luz com pleiadianos e depois, inicialmente com pleiadianos e cherokees, que tem a ver com uma das minhas encarnações passadas, e posteriormente com o agregamento, não sei se existe a palavra, agregar, dos sirianos. Os sirianos são seres de alta tecnologia, vamos dizer assim, cósmica, e eles estão fazendo uma limpeza dos traumas, dos medos ancestrais da humanidade. Esses traumas ficam gravados na memória do cérebro reptiliano, chamado cerebelo, como também removendo muitos implantes que são bloqueadores de consciência vibracional, feitas por nós mesmos, muitas vezes em acordos com Deus e Mamon e outras encarnações, né? Então existe uma grande quantidade de pessoas que estão querendo elevar a sua vibração, porque tudo é questão de vibração, e não conseguem porque tem um limitador traumático e de medo. Então, os sirianos, eles estão removendo esses implantes, ou chips, como se chama também, né? Muito bem. Então, como a gente faz a meditação? Muito simples e poderosa. Então, vamos começar. Vou tocar o sininho, fecho os olhos, procuro um local sentado, deitado, confortável. Faça algumas respirações lentas e profundas, expirando pelo nariz com gratidão, segurando o ar um pouquinho, os pulmões, e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça 7 vezes, que é o suficiente. Essa prece é para ser feita todas as noites, de preferência. Crie o hábito para isso, antes de dormir. Faça suas preces pessoais de qualquer origem ou crença religiosa que se você tiver, porque a prece é sempre positiva, ela eleva a nossa vibração, aumenta
faz conexões espirituais. Então, toda prece é positiva. E também nós recomendamos a grande invocação, que é uma prece universal da Grande Fraternidade Branca, chamada a Grande Invocação, que nós vamos fazer daqui a pouco. A forma de invocar os seres de luz é através de mantras. O mantra dos pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Os pleiadianos trabalham na harmonização, no equilíbrio energético, que é a maior parte do nosso corpo humano. Nosso cardíaco, nossos chakras, parte cerebral, toda a parte magnética. Os Cherokees, no plano astral, tratam do plano do corpo emocional ou astral, harmonizam nossas emoções, que é um dos grandes desafios da humanidade. O mantra de invocação é Akita Mani Yo, 3 vezes. O mantra dos sirianos é Ia Iumar, também 3 vezes. Então nós já falamos sobre o papel dos sirianos na meditação. E depois a gente coloca a intenção daquilo que a gente deseja que seja trabalhado. A intenção é uma forma de priorizar o trabalho do terapeuta cósmico, dos terapeutas cósmicos. Então você observa o que você acha que é mais importante e coloca a sua intenção. Outra coisa importante a salientar é que você pode ensinar outras pessoas que queiram fazer a mesma respiração, mesma meditação. É uma terapia holística, gratuita, não toma tempo, porque os seres de luz vão trabalhar seu nível áurico enquanto você está dormindo desdobrado, né? Então é recomendável que no dia seguinte, para você avaliar o resultado, você preste atenção como dormiu, como foram os seus sonhos, como acorda, qual a disposição que você acorda. Então, o que eu tenho recebido de feedback, de uma maneira geral, que a pessoa dorme melhor, dorme em paz, acorda disposto, se sentindo mais leve. Então, você pode mandar seu feedback também pelo WhatsApp, que é o que eu uso mais. Muito bem. Relembrando que esse vídeo fica gravado no meu canal do YouTube, que é Eduardo Chianca Rocha, e amanhã ele vai para o canal do YouTube Eduardo Chianca. Muito bem. É formada durante essa meditação uma egrégora, que nós ancoramos, formada uma plataforma vibracional energética. Então a gente, depois que começa a meditação, é importante ficar cerca de 15 minutos de olhos fechados, mesmo que não vá dormir ainda. E se você não for dormir agora, quando for dormir novamente, faz novamente. Lembrando que é uma meditação para ser feita antes de dormir, porque o trabalho é feito com você dormindo, no plano astral, tá bom? Muito bem. Então vamos agora recitar a grande invocação. Você pode recitar junto comigo, mentalmente ou verbalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos,
que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito de todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro é que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha. Você repete comigo. Aloha. Aloha. Cherokees. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Akita Maniyo. Os sirianos. Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. Agora você coloca a sua intenção. Fique aí mais uns 15 minutinhos ancorando essa vibração. Ela traz um sentimento de amorosidade, de paz interior, de leveza. Eu também ficarei aqui ancorando essa plataforma. Então, todos uma boa noite. Namastê. Namastê. Namastê.